E o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar Lula durante o primeiro evento do ano no Planalto. Acompanhe com Fernando Martins. O clima eleitoral já é visível. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro não poupou críticas ao petista Lula. Sobrou até mesmo para a possível aliança entre o ex-presidente e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Bolsonaro disse que não pode interferir na Petrobras e isso ocorreu depois dos escândalos de corrupção na estatal. Agora há pouco, críticas, aumento no preço do combustível. Eu posso interferir na Petrobras? Eu posso ligar para o Silvio Lula e falar, não aumente? Se tem legislação, quase uma dezena de instituições que fazem o acompanhamento de tudo que acontece lá. Isso tudo mudou como? Depois aí que ela foi assaltada. E quando se fala que não tinha corrupção no passado, porque eu saí da cadeia, voltou a estaca zero, tinha corrupção. Dos 100 bilhões que a Petrobras pagou de dívidas no ano passado, meia dúzia bilhões vieram dinheiro de acordo de leniência e devolução por parte de delatores. Um só delator devolveu 100 milhões. De onde veio essa grana? E querem reconduzir a cena do crime, o criminoso, juntamente com Geraldo Alckmin. É isso que queremos para o nosso Brasil? 3 anos de governo, 3 anos na frente desse navio, mas com 2 anos de mar revolto. Nesta quarta, uma nova pesquisa eleitoral foi divulgada. O estudo foi encomendado pela Quest Genial Investimentos. A pesquisa foi feita com 2.000 pessoas nos 27 estados da federação, entre os dias 6 e 9 de janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E essa pesquisa ainda traz um outro detalhe interessante. Segundo os entrevistados, Lula tem a preferência do eleitorado no quesito, vejam só, combate à corrupção. A pesquisa mostra que o petista lidera a corrida à presidência e venceria em todos os cenários de segundo turno simulados. Já no primeiro turno, Lula aparece com 45%, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro com 23%. O ex-juiz Sérgio Moro tem 9%. O ex-governador Ciro Gomes tem 5%. O governador de São Paulo, João Dória, aparece com 3% e a senadora Simone Tebet com 1%. Os demais pré-candidatos não pontuaram na pesquisa. E para comentar essa e outras notícias, eu convido Cristina Grêmio. Bem-vinda, Cris. Bom dia, Daniel, Adriana, Diogo e todos que nos assistem. Bastante coisa para comentar aí, né? Em relação ao Barra Torres, ficou muito mal aí a história, eu acho que para o presidente, né? Foi quem lançou dúvidas no ar no início, depois recebeu uma carta muito dura, muito bem escrita pelo presidente da Anvisa e, como muitos já esperavam, disse que não havia briga, que não foi corrupção que ele tentou apontar ali quando ele fez aquela menção. Mas ficou mal explicado e não sei se essa conversa ainda vai adiante ou se encerra aí. Muita gente gostaria que fosse adiante, né? Em relação ao preço dos combustíveis, ele tem razão quando diz que ele não pode mexer no preço dos combustíveis e isso são as regras e a legislação atual. Então, me fez muito, até comentei isso no jornal ontem à noite, me fez muito lembrar a história da Bahia. Se vai à Bahia na hora da chuva, reclamam que está politizando a situação das vítimas. Se não vai, está ignorando as vítimas. Então, aqui também, se não mexe no preço dos combustíveis ou não interfere de alguma forma, é cobrado. Se eventualmente mexesse, quando ele sequer menciona, vai abaixar o preço dos combustíveis nas próximas semanas, foi uma declaração recente, já vendo o preço das commodities no exterior, vendo o que estava acontecendo também com os combustíveis, aí ele está tentando interferir. Então, não adianta, ele vai levar... a gente sabe que o presidente Bolsonaro é o presidente com maior índice de ataques por parte da imprensa e do próprio eleitorado, até porque o eleitorado hoje em dia tem muito acesso direto às fontes e consegue se pronunciar em todas as redes, então vai ser atacado de qualquer forma. Eu acho importante que ele tenha lembrado sobre o pagamento de dívidas bilionárias da Petrobras deixadas pelos governos petistas. A gente sabe o porquê, né? O rombo que foi feito na Petrobras, que ele tenha lembrado dos bilhões devolvidos por ex-diretores e ex-gerentes da Petrobras em acordos de delação premiada. Então, o crime está provado, mesmo que tenham descondenado o ex-presidente e até alguns outros
envolvidos no Petrolão e usando a frase que Geraldo Alckmin usou na campanha de 2018, referindo-se a Lula e perguntando: vão querer reconduzir o criminoso à cena do crime? Porque agora Alckmin está ali namorando uma possibilidade de se aliar a Lula na eleição desse ano, na concorrência à eleição desse ano. Quanto à pesquisa, eu acho que estamos ainda muito longe do momento da eleição. O que me chamou mais atenção nessa pesquisa, para falar a verdade, não foi nem o alto percentual supostamente dado a Lula e o baixo percentual dado ao presidente Bolsonaro e aos outros candidatos, mas aquela informação final ali da pesquisa de que Lula tem a preferência do eleitorado no combate à corrupção. Ou entrevistaram gente que passou os últimos anos no mundo da Lua, ou gente muito jovem, que a gente sabe que é o eleitorado que o PT está tentando cooptar agora, porque não é possível. Quem viveu já como adulto, já como contribuinte, já como trabalhador, a era petista aqui, as eras Lula e Dilma, não pode estar dizendo que esse é o preferido para combater a corrupção. Isso é piada de muito mau gosto. Também conosco nessa manhã de quinta-feira, Diogo Schelp. Diogo, destaca o que dessa fala do presidente no primeiro evento oficial no Planalto desse ano? Bom dia, Adriana, Cristina, Daniel, a todos que nos acompanham. Olha, essa pesquisa, além de outras que já foram feitas nas últimas semanas e meses, mostram que a situação do presidente Jair Bolsonaro está muito ruim neste ano eleitoral. É o primeiro mandatário, a primeira vez que um mandatário que busca a reeleição aparece atrás nas pesquisas, não aparece em primeiro lugar nas pesquisas. Esse é um fator histórico que dá para comparar com outros presidentes que buscaram a reeleição, que demonstra a situação ruim que ele tem. Ele também tem, segundo essa pesquisa, uma rejeição de mais de 60% do eleitorado. O que também é bastante ruim, porque coloca ele numa situação difícil no segundo turno. E tem outros dados negativos nessa pesquisa. Por exemplo, se Bolsonaro fosse ao segundo turno com Lula, Moro ou Ciro, ele perderia para os três. Isso mesmo, Bolsonaro perderia até para Moro e Ciro, segundo essa pesquisa, que é um retrato do momento. Sobre o que ele falou a respeito de que estão tentando reconduzir o criminoso a cena do crime, de fato, há aí uma perda de memória dos brasileiros em relação ao que foram os governos petistas em relação à corrupção. Mas eu acredito que Bolsonaro nesse caso, o principal cabo eleitoral de Lula, porque a gestão dele é tão ruim em termos de econômicos, em termos de pandemia, então nem se fale, que as pessoas estão perdendo, né, aquela lembrança daquilo que foi ruim nos governos petistas. Esse é o fator mais preocupante, né? Bolsonaro, no fim das contas, está ajudando a empurrar Lula para uma eleição que vai ser, até agora, tudo indica que não tem muito que pode acontecer aí para mudar esse cenário. A gente vê a possibilidade de outros candidatos indo para o segundo turno, ainda assim perdendo para Lula, mas mesmo assim com mais chances, né? Essa pesquisa também mostra que Sérgio Moro seria o mais competitivo caso chegasse ao segundo turno com Lula. Eu só queria fazer um comentário em relação a essa questão da gestão ruim na economia. Eu concordo que o eleitorado está rejeitando nesse momento o governo Bolsonaro, especialmente por conta da situação econômica, mas dizer que isso é por má gestão da economia, má gestão foi o que a ex-presidente Dilma fez na economia brasileira. Era um momento de bonança mundial e o Brasil afundando ano após ano por causa de má gestão, além, obviamente, de todo o rombo que o PT promoveu nas estatais brasileiras, nos fundos de pensão, nos cofres públicos. Agora, a gente não pode deixar de considerar que há uma pandemia em curso, que outros países vivem o mesmo problema de má gestão da economia. Pode ter havido erros que eventualmente levaram um setor ou outro a ter um desempenho pior, mas a gente sabe que, no geral, quando a gente olha de forma macro, a economia está ruim sim, vários indicadores apontam isso, mas não é por causa de má gestão do presidente Bolsonaro, do presidente Biden, do presidente Macron, de quem quer que seja. O mundo inteiro está sofrendo as consequências dos fechamentos da economia. Bom, eu citei outros países aqui, mas em outros países, às vezes, a consequência pode ser até direta de medidas do governo federal, que não foi o caso do Brasil. Lembrando que o STF impediu o governo federal de ter atitudes diretas em relação ao trato da pandemia, especialmente das questões econômicas, que ficou na mão de governadores e prefeitos
decidir sobre o funcionamento de setores da economia, até sobre horários de transporte, enfim, sobre várias medidas aí que resultaram, sim, nos péssimos indicadores que temos hoje e que resultam, por sua vez, na rejeição ao presidente Bolsonaro. Agora, que isso vai influenciar na eleição, vai, e sempre foi assim e sempre será. Existe o fator conjuntural, mas o presidente Bolsonaro e seu governo ajudam a agravá-lo. A gente fez a entrevista ontem aqui, foi feita a entrevista com Henrique Meirelles, né, ex-ministro da Fazenda, e ele explicou, por exemplo, que há também o fator fiscal, quer dizer, o risco fiscal, principalmente por causa da flexibilização do teto de gastos, ajudou a elevar a inflação no ano passado. E a questão do isolamento social, das medidas para conter o coronavírus, se não tivesse havido aquela decisão do STF, o que o governo federal teria feito? Absolutamente nada, teria deixado o vírus circular livremente e a gente poderia ter tido uma pandemia ainda mais grave, com ainda mais mortes no Brasil. Aí a gente está no campo da suposição, né? A gente não pode afirmar. Em relação a Henrique Meirelles, é um opositor do governo, então o que esperar de alguém que vem dar entrevista para falar na condição de oposição? É óbvio que vai atacar. Ele não foi o único, né? Existem vários economistas que dizem, fazem essa avaliação também, eu vou dizer aqui o que dizem muitos economistas sobre a questão do risco fiscal, que sim impactou. A gente viu a reação dos mercados, e isso não é só uma opinião de economista, a gente viu as reações, o que aconteceu com o dólar, o que aconteceu com o câmbio, quando teve toda aquela discussão no ano passado em relação ao teto de gastos. A gente viu também o que aconteceu em relação a isso quando teve aquela crise política, também no ano passado, do governo federal, do executivo, com os outros poderes da República, especialmente com o STF. Tudo isso tem impacto, a crise política tem impacto, sim, na economia e na inflação. Quanto à questão do isolamento social, as medidas de restrição, existem inúmeros estudos que comprovam que se não tivesse sido adotado algum tipo de contenção de circulação do vírus, a situação seria muito pior. E um dado básico, né? O vírus ele se propaga pelo contato entre as pessoas. É evidente que quando você tem um contato maior entre as pessoas, uma circulação maior de pessoas, você também tem maior circulação do vírus. Isso tudo é muito controverso, né, Diogo? Porque fecharam a economia, mas mantiveram os metrôs lotados. Não, é controverso para uma minoria de pessoas que não gostam de olhar para as realidades. Você está dizendo que há estudos que comprovam que o lockdown foi o salvador da pátria e há estudos dizendo que não funcionou para nada. Eu não usei a palavra salvador da pátria. É no mundo. Eu só queria falar uma coisa em relação ao teto de gastos. Eu disse que seria muito pior se não tivesse sido adotado nenhum tipo de restrição. Não disse que teria salvado, não disse que não teria acontecido pandemia, nem nada disso. Eu queria flexibilização do teto de gastos, porque fica parecendo que foi uma medida imposta pelo presidente Bolsonaro, que ele decidiu de forma ditatorial. Via natural apenas levaria a mais mortes no Brasil. Essa era a estratégia do governo federal, a estratégia de que as pessoas se imunizassem naturalmente se contaminando, num momento em que não havia vacina, nenhum outro tipo de proteção, nenhum medicamento para tratar de casos graves. Essa é a realidade. Isso, infelizmente, era a estratégia do governo. O governo queria impedir estados e municípios de tentar alguma coisa para conter a circulação do vírus. Não é assim que eu vejo, mas tudo bem, não vou ficar alongando essa discussão. Eu queria falar sobre a história da flexibilização do teto de gastos, que foi decidida em conjunto com o Congresso, e isso foi permitido para que o Brasil pudesse fazer programas como o Pronamp, que salvou milhões de empregos e milhões de empresas, milhares de empresas da falência, para o pagamento do auxílio emergencial, que salvou milhões de brasileiros de morrer de fome e depois, mais tardiamente, por conta do Auxílio Brasil. Então, a gente queria jogar assim num balaio de má gestão, eu acho muito generalizar a situação e já caminhar para o discurso da oposição. Não é nosso papel aqui fazer isso.